Médico ortopedista e traumatologista Lúcio Mauro Trevisan fala sobre artroplastia. Artroplastia é o nome dado ao procedimento cirúrgico que visa substituir ou remodelar uma articulação. E embora esteja entre as cirurgias com maior potencial de sucesso dentro da ortopedia, ela ainda assusta bastante os pacientes. Para falar sobre o procedimento e os casos onde ele é indicado, iremos conversar agora com o ortopedista e traumatologista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Lúcio Mauro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, Sandro. Bom dia a todos, bom dia, Cássio. Bom dia. Lúcio, assunto inédito, né? Que Sim. Você não abordou esse assunto ainda. Não, a gente não falou exatamente sobre esse assunto especificamente, né? Falamos sobre artrose e tal, né? Mas é interessante isso. A gente não falou ainda, né? E é uma coisa que entrou no dia a dia da população brasileira, a tal da prótese, né? Então, o que é a prótese? A prótese é quando você substitui um segmento do corpo por uma prótese, né? É uma substituição de um segmento. É diferente da órtese, né? Qual a diferença de prótese e órtese? A órtese é aqueles aparelhos que nos auxiliam o paciente a andar, a um tratamento. Por exemplo, o gesso é considerado uma órtese, né? Quando você faz um gesso numa fratura, ele é considerado uma órtese. Aquelas joelheiras que se colocam para quando tem instabilidade, quando não tem força no joelho, é uma órtese. Aqueles tensores para tornozelo é uma órtese. Nossa, que interessante. Né? Isso dava outro assunto. Daria outro assunto, exatamente. O Matipó é uma órtese, é o que auxilia no tratamento. E agora, a muleta? A muleta é uma órtese, né? Mas eu fiquei curioso agora com uma coisa. Antigamente a gente via as pessoas engessadas. Hoje a gente parece que não vê mais. Aposentar o gesso? Não, na verdade tem indicações do gesso, mas isso ficaram mais restritas pelo fato de um tempo para cá, o estudo da ortopedia e da traumatologia no sentido cirúrgico avançou muito. Então tem tido muito melhores resultados com cirurgias do que com gesso. Né? O gesso, quando você coloca um gesso, você tem umas complicações do gesso, né? Rigidez articular, é um pouco cômodo, coça, dá mau cheiro, porque você não consegue lavar aquela região. O calor que fica ali nessa época do verão é terrível. Então, é lógico que você não vai operar só por esses fatores, mas o principal fator é você dar mobilidade precoce a uma articulação, a um segmento, a um membro, fazendo uma cirurgia. E é lógico, a própria redução anatômica, você consegue muitas vezes montar a fratura de uma maneira que ela fique mais anatômica possível. Isso só é possível através de uma cirurgia. Então, hoje em dia, com o avanço da cirurgia na ortopedia, o gesso ele tá menos comum, bem menos comum. Mas, Lúcio, olha, antigamente a gente via alguém com a perna quebrada, a gente via a pessoa com gesso na perna. Hoje a gente vê com um tipo de uma bota. Exatamente, ela chama de robofoot, né? Substituiu a tala gessada ou até mesmo o gesso, né? Por exemplo, uma fratura de tornozelo que não tenha desvio, a gente pode colocar essa órtese, né? Que essa bota chamada robofoot é uma órtese. É como se fosse assim a evolução do gesso, é isso? Exatamente. Interessante. Bom, vamos voltar para a artroplastia, mas na próxima entrevista, de repente, a gente pode conversar sobre isso. Isso. Qual que é o nome que você usou mesmo? É uma órtese. Órtese, né? Órtese. Interessante. Artroplastia é uma palavra também que não é uma palavra muito conhecida, não é? Sim. Então, vamos dividir essa palavra. Articulação. Plastia, uma plástica na articulação, né? Então, você vai substituir aquela articulação por um material, né? Geralmente metálico, que vai dar nova vida àquela articulação, né? Porque, por exemplo, qual as indicações de prótese? Basicamente, artrose e fratura, né? Vamos dizer, uma fratura do colo do fêmur em paciente idoso. Não adianta colocar pino, tem que colocar a prótese, fazer uma artroplastia, seja ela parcial ou total. Depende da idade do paciente, de doenças associadas. Mas vai substituir aquela articulação para dar vida, né? Para tirar a dor, principalmente para tirar a dor, e dar movimento novamente. A pessoa ter maior qualidade de vida. Entendeu? Porque a artrose ela é uma doença
que tira muita qualidade de vida das pessoas. A pessoa não pode fazer uma caminhada, não pode fazer um exercício, não pode fazer algum serviço que tenha que fazer, não dorme direito, toma medicamento, o medicamento começa a fazer mal para o estômago, para o rim, subir pressão, e chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, né? Ela fica incapaz, causa deformidades, a artrose causa deformidades nas articulações, e isso vai restringindo cada vez mais. E a pessoa vai entrando em depressão, se sentindo inútil. A dor, né, Lúcio? A dor é terrível, né? Atrapalha a qualidade de vida assim, ó, significativamente. E quando você substitui essa articulação por uma prótese, que é a cirurgia de artroplastia, a pessoa fica sem dor praticamente e volta os movimentos e a pessoa ter uma vida muito próxima do normal do que tinha antes de ter a doença. Interessante, quer dizer, a peça, é uma peça que é construída, ela tem, por exemplo, uma forma de um osso, alguma coisa nesse sentido? Exatamente, elas são desenhadas para substituir a parte anatômica, por exemplo, ou do quadril ou do joelho, que são as mais comuns. Cotovelo não? Cotovelo não se tem. Tem até prótese de cotovelo, mas prótese total ela não funciona bem. E também os dedos? Os dedos não. Também não? Não. Pescoço? Tem alguma coisa, mas é muito pouco usada. Pescoço, aqui coluna, não sei como é que fala. Tem uma prótese que é prótese discal, do disco intervertebral. Né? Você tira o disco e coloca uma prótese no local. Isso é recente. Não é interessante. De muito tempo para cá, de pouco tempo para cá. Tá ainda um pouco inviável porque o preço é muito alto, né? Mas, vamos dizer aí, uma prótese de cada segmento da coluna cervical custa aí R$30 mil. Só o material, R$25 mil. E maxilar, entra nesse processo também? Olha, não é muito a minha área, é mais da bucomaxilo. E eu acredito que não tenha prótese de ATM, de articulação temporomandibular. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que não tem. Entendi. Tem prótese de cabeça do rádio, né? Que às vezes a pessoa tem uma fratura, moeu muito osso, você substitui, você coloca um espaçador ali. Mas as mais comuns são quadril e joelho. Ô Lúcio, às vezes a gente vai aprendendo assim meio sem querer, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, ela chega com uma fratura no braço, uma fratura na perna e uma fratura no maxilar. Sim. Então, o Dr. Lúcio Mauro ele vai atender a fratura no braço e a fratura na perna. Mas a fratura no maxilar teria que ser um outro especialista? Um outro especialista, bucomaxilo, cirurgião bucomaxilo. Entendi. Aqui em Andrade é o Dr. Gilson Ferraz, acho que é só ele que mas é dentista? Dentista. Daí não seria um médico, então? Não, seria um dentista. Muito interessante. Outro profissional. E no caso das próteses, existe limite de idade? Crianças podem usar? Ou o contrário, né? Idosos com idade muito avançadas? A prótese, de uma maneira geral, que é usada para artrose, é usada em pacientes de mais idade. Você não deve, né? Deve-se prorrogar o máximo possível para que o paciente ele seja submetido a essa prótese o mais velho possível, né? Então vamos dizer, a pessoa que tem artrose aos 45 anos, 48 anos, não é nem um pouco interessante, nem muitas vezes nem indicado colocar esse prótese com essa idade. Por quê? Porque a prótese ela tem uma durabilidade. Pode durar 20 anos, mas pode ser que dure 10. E quando você vai substituir essa prótese por outra prótese, que é chamada de prótese de revisão, essa cirurgia ela é muito mais agressiva. Você tem que tirar muito mais osso para substituir essa prótese do que a prótese primária. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente trata o paciente com medicamento até que ele não tenha mais jeito de tomar medicamento, que a qualidade de vida dele esteja muito ruim, ou seja, muitas vezes é o paciente que chega pedindo para a gente para fazer a cirurgia. Fala, doutor, eu não aguento mais agora, temos que fazer a cirurgia. Mesmo que não seja muito indicada, ou que é melhor esperar? A indicação sempre tem, mas assim, mesmo que a gente queira prorrogar um pouco, muitas vezes não dá. Aí vai. A idade mínima que a gente tem aqui, é lógico que tudo tem a sua exceção e tudo tem que ter um bom senso. É a partir dos 55 anos. Né? Entendi. E essas próteses nunca mais saem do corpo?
Não. Geralmente não. Ou a complicação que tem é a gente fala em rejeição, infecção, né, que solta a prótese. Aí dá dor, tem que substituir antecipadamente essa prótese. Mas são casos mais raros esses. São mais raros. De maneira geral, as próteses têm um bom resultado. Muito bom resultado. A pessoa que coloca uma prótese no quadril, por exemplo, ela volta a andar bem? Anda, com certeza. Aliás, todo mundo pensa que vai ficar acamado. Não. A prótese está fixa no osso. A pessoa faz um pouco de repouso porque teve o corte da cirurgia, tem que cicatrizar a parte muscular. Mas no segundo pós-operatório, com o auxílio de um andador, ela já pode ficar em pé. Já pode movimentar o membro, né? Mas ela volta a ter uma vida normal, se ela corria, se ela jogava futebol, ela... Não é indicado você orientar os pacientes a isso, né? Mas a gente vê gente com prótese jogando futebol. Inclusive jogador de futebol, acho que o Ronaldo Fenômeno teve alguma coisa no joelho. Ele teve uma ruptura do tendão patelar, ele não fez prótese. Ah, tá. Entendeu? Ele fez um reparo tendíneo, né? Mas ele não fez uma prótese, né? Ele fez um reparo do tendão. Ele pode até ter pino metálico, alguma coisa lá, mas que não é uma prótese, não substituiu a articulação. E a pessoa, ela vai mancar também ou às vezes não? Depende, às vezes não. Se ela fizer um reequilíbrio da musculatura, tiver uma força muscular normal, não tiver outras doenças associadas, por quê? Às vezes a pessoa tem artrose dos dois quadris, dos dois joelhos e na coluna. A pessoa já manca pela patologia em outras articulações do corpo. Então, às vezes a pessoa pode ficar um pouco mancando, um pouco de fraqueza muscular, mas é importante, sem dor, uma qualidade de vida, né? Uhum. Ô Lúcio, às vezes eu tenho uma chapinha de ferro aqui, né, com 6 parafusos. Sim. Né, no braço, que eu quebrei uma vez. E ocasionalmente eu sinto dor aqui. Entendi. Neste lugar. Isso já faz mais de 20 anos. A dor, às vezes, ela vai ficar no local da prótese. Então, às vezes, toda cicatrização, o paciente que às vezes coloca, por exemplo, uma placa, que é um material metálico, às vezes pelo fato de estar frio, mudança de tempo, sim, as pessoas sentem um pouco de dor. Não é aquela dor, assim, que incapacitante, mas já sente alguma coisinha ali, vê que vai mudar o tempo, né? Exatamente, quer dizer, tem a ver com a temperatura. Exatamente, porque é um material metálico, e o material metálico ele tem as suas peculiaridades físicas, né, de absorção de calor ou não, diferentes do nosso corpo, diferente do osso, que é um tecido vivo, né, um tecido que tem circulação sanguínea ali. Então ele não vai sofrer alteração. Agora, a placa metálica vai sofrer alteração com o tempo, entendeu? Ô Cássio, temos 2 questões aí, uma que é sua e outra de um ouvinte. Na verdade não é nenhuma questão. Mandar um alô aqui para Maria Tereza, lá do Jardim Alvorada. É um depoimento. Ela diz que usa a prótese, né? Ela fez cirurgia há 5 anos, né? Nos 2 quadris. Ela fez a cirurgia com 54 anos, hoje com 59, e ela diz que não tem problema nenhum, não tem dor. Tem uma vida normal, ela segue as recomendações, né? Sim. E diz que a vida dela é normal, ela segue bem. Exatamente. A grande maioria dos pacientes, eles têm um bom resultado. É que muitas vezes é uma cirurgia de grande porte, que às vezes a pessoa tem que tomar sangue, que tem o seu sangramento, mas o custo-benefício é bom, entendeu? Apesar de ter o risco cirúrgico, óbvio que toda cirurgia tem, o custo-benefício é muito bom, porque o resultado acaba sendo bom. É lógico que nem todo mundo vai ter um resultado ótimo, mas pode ter um resultado bom, né? E alguns não têm tem as suas complicações, óbvio, né? Como tudo. Isso aí. É isso, Cássio, quer perguntar? Parece que você ia fazer uma pergunta. Isso, eu queria saber, doutor, quanto à durabilidade, existe um prazo de validade desse material, da prótese? Então, a estimativa hoje com as próteses mais modernas é em torno de 20 anos, né? Mas depende do volume, da atividade do paciente, né? Como você falou, pode jogar bola? A gente não recomenda, porque o fato de você correr vai ter um desgaste precoce. Pode ter. Pode ser que não, né?
o fato assim, de ser uma prótese importada ou não, hoje em dia as próteses nacionais têm tido bons resultados com elas também. Mas antigamente a gente via que as próteses importadas eram melhores. Então tem tudo isso, tem a qualidade do material, o tipo de prótese, entendeu? Hoje a tecnologia está bem avançada, então você conseguir realizar uma prótese com uma tecnologia melhor, obviamente que ela vai ter melhor resultado, vai durar mais. Então depende da demanda do paciente. Por isso que a gente joga um pouquinho mais para idoso também. Por quê? Se um paciente com 60 anos opera de uma prótese, ele não tem a mesma demanda que quando tinha 50 anos de idade. Sim. Apesar que hoje, 60 anos, o pessoal está jogando futebol, tudo mais. E vivendo mais até. Vivendo mais. Então vamos supor que dure 20 anos, ela vai passar por uma eventual revisão com 80 anos, ou às vezes nem isso. Às vezes dura até mais tempo um pouco e a pessoa chega a falecer por outras causas e a prótese está lá sem dar problema. E no caso das próteses nas duas pernas, existe o risco de uma perna ficar com um comprimento diferente da outra? A gente toma muito cuidado para isso não acontecer, mas às vezes, pelo fato de um lado estar mais grave do que o outro, às vezes acontece de ter que tirar um pouco mais de osso de um lado do que do outro. Pode acontecer de não ficar equalizado, que a gente fala. Mas a gente, se você for medir os nossos dois lados, nós não somos simétricos. Você pode pegar o meu pé, por exemplo, o meu pé esquerdo é maior do que o direito. Interessante. A orelha é diferente, né? O lado do nariz, às vezes, não condiz. O olho, às vezes, é um pouco mais caído. Então, a gente já não tem isso naturalmente, né? Então, quer dizer, às vezes pode ficar em alguns milímetros, mas nada que vai comprometer o resultado. Agora, a grande questão, né? Será que quando eu chegar ao banco eu vou passar pelo detector? Então, tem paciente que tem que levar uma declaração médica para mostrar para o guarda que ele tem uma prótese. É lógico, pode ser que passe por uma revista no começo e tal, mas tem detector que acusa. Entendi. Lúcio, eu quero então agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Bastante interessante, uma questão que realmente você ainda não tinha abordado aqui, mas eu tenho certeza que o ouvinte da Rádio Vinícola ele aproveitou bastante as informações e mais uma vez aprendeu. Eu espero que sim, espero que mais uma vez eu tenha tirado um pouco das dúvidas, né? E eu achei um assunto muito interessante, viu, Sandro? Realmente foi assim, foi um assunto que você escolheu, inclusive veio a partir de você isso, que foi muito interessante para tirar essa dúvida do pessoal aí. Ô, Lúcio, fim de ano tá chegando, um tempo, a gente fica mais feliz, né, em dezembro, não fica, Lúcio? Fica, a gente, né, vai dar uma descansadinha, né? Sim. Tem as festas. Apesar que médico não descansa muito, não. Tem 3 horas da manhã, às vezes toca o celular, não toca? Médico não pode ficar muito perto aqui da região, não. Tem que viajar. Tem que fugir. Tem que viajar, né? Mas realmente eu quero até agradecer, né, a parceria durante todo o ano de 2018, uma parceria que começou em 2017, que continuou em 18 e que vai permanecer em 19, né, Lúcio? E eu tenho certeza que você é uma pessoa muito útil para a Rádio Vinícola, para a sociedade andradense como um todo, claro. Okay. Mas olha, eu ando na rua, as pessoas me param, os ouvintes, porque me conhecem, Lúcio, e sempre comentam, sabe, das suas entrevistas. Comigo acontece também, Sandro. Tô na rua, o pessoal fala, eu ouvi você falar de tal coisa, que legal, parabéns, o pessoal tá gostando, né? Que bom, eu fico feliz com isso, muito, muito grato. Tá bom, então até a próxima, Lúcio. Obrigado, Sandro. Tchau, Cássio.